Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões gerais e um pouco de custos e o que eu achei de Paris. Como eu já havia dito para vocês, os dois vídeos de Paris já estão no canal, um pouco sobre o dia a dia, um pouco sobre o que a gente viu lá. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as impressões, se eu gostei, se eu não gostei, custos, receptividade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Paris, o que eu tenho que falar pra vocês de Paris? Primeiro eu já peço desculpas pra vocês se eu repetir muito as palavras linda, maravilhosa, única, porque é tudo o que realmente eu acho dessa cidade. Paris é uma cidade muito linda, ela é impactante. Eu lembro como se fosse ontem, a gente chegando assim na rodoviária e subindo as escadas e a gente já começa a avistar os prédios super conceituais bem ali no centro da cidade. É assim, uma beleza que você simplesmente vai ficar impactado, vai ficar chocado, porque realmente é magnífico, é maravilhoso. Então é até difícil explicar. Cidade muito gostosa de caminhar. É uma delícia caminhar em Paris. As ruas sempre muito limpas, muito planas. Então isso favorece com que você vá conhecer os monumentos, os pontos turísticos que está no seu roteiro de a pé. Isso favorece muito. É muito gostoso andar nessa cidade. Uma curiosidade bem legal que eu achei de Paris são os banheiros públicos. Muita gente reclama, né, quando a gente sai pra rua, carnaval, alguma coisa aqui no Brasil, de não ter banheiros públicos na cidade. Então isso resulta em que as ruas sempre com um cheiro forte de xixi e tal, né? As pessoas, né, fazem em qualquer lugar mesmo. Esse banheiro é o seguinte, ele é uma cabine grande e assim que a pessoa sai, o banheiro ele faz uma autolimpeza antes de você entrar. E é tudo digitalizado ali na porta. Ele te mostra a hora que você tem que entrar, porque a porta abre automaticamente. Parece que você está em realmente outro planeta, sabe? Então, a partir do momento que você entra no banheiro, ele já vai estar limpo, né? O vaso já vai estar limpo, o pia vai estar aromatizado, porque ele solta um cheiro ali dentro. E aí você usa. Aí quando você sai do banheiro, antes da próxima pessoa usar, o banheiro se auto-limpa. É muito, muito interessante. Isso facilita muito pra gente que é turista, que passa o dia inteiro na rua, né? Às vezes caminhando bastante, tá bem longe do hotel e evita de você simplesmente ir num bar ou num restaurante só pra usar o banheiro, sabe? Porque essa é uma dica ainda muito importante e depois eu falo mais pra vocês. Outro ponto muito importante que eu achei em Paris são a segurança da cidade. É incrível, em todos os cantos, em todos os pontos turísticos, em todas as ruas você vê guardas e fortemente armado. Lógico que por ser um país que sempre é visado em atentados terroristas, eles têm muito mais esse cuidado do que aqui no Brasil. Não vou dizer que a gente não tem medo, né? Lógico que a gente acaba tendo um pouco de medo e receio de andar e, sei lá, acontecer algum atentado, alguma coisa assim, porque você sabe que é um país que é visado para isso. Mas de certa forma isso também te passa uma certa segurança a mais, sabe? Eu não sei porque acho que a gente aqui no Brasil está acostumado a tanta violência e a não ver policiais nas ruas, que quando você anda na cidade sempre você vê polícia e guardas, você se sente um pouco mais protegido. E assim, eu acho que os governos, né, e as pessoas que governam a cidade, eles têm um cuidado muito especial em deixar a cidade bonita. Sabe? Eles têm esse cuidado em deixar a cidade bonita visualmente. Além dos monumentos, Ai, desculpa. E da cidade ser incrível, eles têm esse cuidado em deixar sempre a cidade muito bonita. Então você sempre vai ver as árvores muito bem aparadas, o cuidado que eles têm com a fiação elétrica da cidade é praticamente toda subterrânea. Isso deixa a cidade muito mais limpa, muito mais bonita visualmente. Um teste básico é você, por exemplo, quando você sai na rua ou ir no centro da cidade, por exemplo aqui em Goiânia, se você mora aqui, se você for no centro da cidade ou no seu bairro mesmo, tenta imaginar as ruas sem os fios de poste, sem postes assim, com essa quantidade grande de fios. Com certeza você vai ver muito mais a cidade ela fica muito mais aparente, né, quando esses fios são retirados. A cidade já tem uma beleza impecável e sem essa quantidade de fios para poluir a visão da gente, fica muito mais bonita. Outra coisa muito legal é que a cidade é muito arborizada. Aqui em Goiânia, para quem mora aqui, né, a gente também já está acostumado com a cidade cheia de árvores, cheia de parques e verdes, e isso é muito bom e muito legal.
E em Paris também é assim. Por todo canto que a gente anda, por todas as ruas, a gente sempre vê praças, parques, as ruas comuns também são sempre cheias de árvores. Isso deixa o ar muito mais puro, é muito mais gostoso de caminhar, de sair na rua, e, né, às vezes em dias de sol, dias de verão, sempre vai ter uma sombra fresca para você ficar. A cidade, ela assim, como que eu posso explicar? A impressão que eu tive é que ela é muito aconchegante, sabe? Eu me senti acolhido lá. Não sei se é a forma com que os prédios são construídos, por praticamente todos os prédios serem um pouco mais antigos, passa um pouco de nostalgia, eu não sei, passa um acolhimento gostoso, sabe? Eu gostei muito desse quesito lá. Você se sente assim em casa, é como se você estivesse em casa. Agora eu vou falar pra vocês sobre a gastronomia. A gastronomia, ela é muito forte, ela é muito rica. Em todos os lugares assim que você anda ou que você vá, você sempre vai ter um restaurante diferente, um restaurante chique, ou um restaurante... Eu acho que pode ser o simples bistrô, sabe? Até barato, mas ele sempre vai ter um diferencial, vai sempre ter uma comida muito bem feita. Não, é incrível a gastronomia de lá. E não só a parte salgada, mas também a parte doce, sabe? Confeitarias, patisserie, é muito incrível, é cheia de cores, de variedades, de sabores. Vale muito a pena você entrar em algumas, provar, levar para casa, levar pro hotel, entendeu? É sempre bom ter essa experiência em Paris, porque é o berço da gastronomia, né? Então vale muito a pena você fazer um tour gastronômico. Com certeza você vai amar. A gente aproveitou bastante, a gente pegou alguns pratos típicos antes de viajar, anotou que a gente, né, tinha que provar, né? Porque tem alguns pratos bem típicos de Paris, como macarrão, creme brulee, outros pratos. A gente não provou escargot, que é um prato típico, né, que eles comem muito, mas eu também não tava muito afim, não. Não sei, acho que eu não tinha coragem de comer. Mas alguns outros pratos típicos a gente comeu sim e foi uma experiência incrível. E assim, eu acho que inigualável, sabe? Eu acho que você ir pra Paris e comer os pratos típicos, e não só os pratos típicos, mas ter essa experiência gastronômica bem legal, assim, bem feita, com certeza vai ser algo que você nunca mais vai esquecer. Um outro cuidado, assim, que a cidade tem, e os governantes e as pessoas têm com Paris, é a iluminação da cidade. Por todo canto que você anda à noite, sempre é iluminado. Não é à toa que é conhecida como a Cidade Luz. E um ponto incrível que tem na cidade é a Torre Eiffel à noite. Então, se você estiver em Paris, vale muito, muito, muito a pena você visitar a Torre Eiffel e ver as luzes se acendendo. É incrível, parece um diamante. É uma experiência, assim, inigualável. Não tem como você explicar em palavras ou mostrar. É muito diferente quando você tá ali. Você simplesmente não consegue. É uma sensação, assim, de quase impotência, sabe? Você não consegue passar para as pessoas em vídeo ou em foto ou comentário o quão maravilhoso é você estar ali e ver aquela luz, aquela Torre Eiffel iluminada. Assim, de tirar o fôlego. Uma coisa que você não vai ficar sem fazer em Paris, com certeza, é compra. Pra quem, lógico, tem dinheiro, né? Mas... alguma coisinha você vai acabar comprando em Paris pra levar de recordação, um souvenir ou um presente pra você mesmo, porque a cidade é tomada por lojas super, super famosas de compras. Tem ruas especializadas pra isso. Uma delas, uma das mais famosas, é a Champs-Élysées, que no final dela fica o Arco do Triunfo. Ali nessa rua tem várias e várias lojas mega, mega famosas, mega caras, e também algumas mais conhecidas, um pouco mais baratas. Vale a pena você passar por lá, conhecer, né? Reserva um pouco do seu tempo para você conhecer essas lojas, pelo menos passar na porta, né? Tirar uma foto, conhecer esse ar dali dessa rua, porque tem uma vibe muito legal, que vale muito a pena você conhecer essa rua, Champs-Élysées, e no final tem o Arco do Triunfo. Então acaba que no final do passeio pela rua você acaba conhecendo outro monumento. E relacionado a esse tema de moda e estilo, pessoas me falavam que lá fora, assim, fora do Brasil, as pessoas geralmente não julgam as pessoas pelo estilo, pela cor do cabelo, e eu sempre ficava curioso para ver isso de perto. E realmente eu presenciei várias cenas assim, e realmente é verdade. E isso é muito maravilhoso, porque em Paris a gente vê várias pessoas com um estilo próprio, cabelo diferente, roupa diferente, até porque para você conseguir, sei lá, um estilo diferente, não é tão caro quanto no Brasil, sabe? É muito fácil você, sei lá, pintar o cabelo,
cabelo, comprar uma roupa descolada, você não vai gastar tanto quanto você vai gastar no Brasil. Porque às vezes no Brasil a gente quer pintar o cabelo, quer fazer alguma coisa diferente, mas a gente já pensa na manutenção, a gente já pensa como que a gente vai fazer no próximo mês. E lá não, eu acho que por ser um pouco mais fácil, então você consegue ver várias pessoas com estilos diferentes e únicos, e realmente as pessoas na rua, elas não julgam, elas não apontam o dedo, você não vê ninguém rindo. As pessoas são simplesmente livres para fazer e se vestir como elas quiserem e ninguém vai julgar. Paris é uma cidade que ela fecha muito cedo, então se você for uma pessoa aí baladeira, que gosta da vida noturna, com certeza vai ter umas baladinhas assim, mas no geralzão, assim, no comércio, fecha muito cedo. Se eu não me engano, por volta das 10 horas as pessoas já somem das ruas, os comércios já fecham, lojas já fecham, fora alguns pontos mais bem específicos, mas o geral mesmo da cidade, por volta das 10, 9h30 da noite, você já vê praticamente tudo fechado, né? E isso eu vou falar pra vocês em outras cidades que a gente visitou que, sei lá, ficavam abertas durante a madrugada. Mesmo a cidade tendo vários turistas, eles têm esse costume sim de fechar bem cedo as coisas. Pelo menos as pessoas locais, eles fumam muito. Então é muito comum você ver pessoas andando na rua 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, ou tomando café da manhã ali próximo a você no hotel fumando. Isso é bem típico. Praticamente a maioria das pessoas que você vê na rua, que você percebe que é local, eles estão sempre fumando. Mas um ponto positivo para isso é que geralmente eles não jogam as bitucas de cigarro pela rua. Tem cinzeiros, né? Eles já se prepararam para isso, então sempre tem cinzeiros nas ruas, e são grandes assim os cinzeiros, e eles sempre colocam lá, então é muito comum você passar e tá vazio, sei lá, ir no supermercado passar e tá vazio, fazer alguns passeios e, sei lá, durante 3, 4 horas você volta pro seu hotel e passa novamente nesse cinzeiro público e ele vai estar lotado de bituca de cigarro. Então, assim, é muito comum você ver taxistas, você ver pessoas indo pro trabalho, executivos, donos de padaria, sei lá, donos de pousadas, hotéis, sempre fumando. Isso eu achei bem curioso, assim, porque me chamou muita atenção. Agora eu vou falar pra vocês sobre a receptividade dos locais, das pessoas que moram em Paris. Quando a gente viajou pra lá, foi muito comum a gente escutar dizer que as pessoas de Paris eram grossas, não gostavam de comunicar em outras línguas, como por exemplo inglês ou espanhol, eles não tinham muita paciência. E a gente foi pra lá com essa impressão, né, por já ter ouvido falar de algumas pessoas que tiveram experiências assim, né, brasileiros e tal. Só que com a gente foi totalmente, né, diferente do que a gente ouviu, né. Desde quando a gente chegou na cidade, a gente foi sempre muito bem recebido, tanto no hotel, quanto nos passeios que a gente fez, nos restaurantes. Então, assim, eu voltei pro Brasil com uma impressão muito diferente do que eu ouvi. Eu não acredite 100% no que você escuta, sabe? Porque acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Nos restaurantes, quando eu tentava falar alguma coisa em inglês ou falar em espanhol, porque eu falo espanhol, e eu tentava comunicar em espanhol, perguntar se eles falavam espanhol, eles respondiam que não, mas sempre muito educados, e sempre tentava entender o que eu tava falando, sabe? Muitos garçons, muitas pessoas super simpáticas, tentavam entender, às vezes, sei lá, queria até desenhar se fosse o caso, mas muita gente foi muito receptiva com a gente no supermercado, nos restaurantes, nos passeios, sabe, nos transportes públicos, guardas, sempre foram assim, receptivos, e eu gostei muito disso, porque a gente já vai com um preconceito e volta com uma impressão muito, sabe, muito legal, e isso foi muito marcante. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre os custos de Paris. Paris é uma cidade muito, muito turística. Se eu não me engano, é uma das cidades mais turísticas do mundo inteiro, né? Praticamente todo mundo sonha e quer viajar. Então, acho que por isso, Paris se tornou uma cidade muito cara para se viver. Para se manter ali é muito caro. A gente fez alguns países ali na Europa e Paris, com certeza, foi um dos mais caros. Por conta desse grande aglomerado de turistas, a cidade se torna cara. Então, assim, é comum você ir nos restaurantes e o preço for um pouco mais elevado, o supermercado, só que não se assuste. Por exemplo, no nosso caso, Paris foi o nosso primeiro país a ser visitado nessa viagem. Se o seu também for, não se assuste, sei lá, pensando que o resto da sua viagem toda vai ser tão caro assim e que seu dinheiro não vai dar e tal. Porque realmente Paris tem um custo mais elevado, e quando você vai para outros países ali na Europa, você vê a diferença, porque
assim, um pouco assustadora, sabe? Como Paris é uma cidade que tem a gastronomia muito forte, né? Tem a gastronomia muito forte e é muito legal você conhecer. Às vezes vai ter um restaurante famoso que você quer tanto ir, mas às vezes o seu orçamento vai estar um pouco reduzido. Isso pode acontecer. Uma dica interessante é você ir no almoço. Sempre no almoço, o cardápio ele é diferenciado e com preços mais em conta. Né? Eu acho que aqui no Brasil é mais ou menos dessa forma também, e lá é igual. Então talvez você queira visitar um restaurante de um chefe muito famoso, um restaurante que você queira ir muito e seu orçamento está um pouco reduzido, vai no almoço, porque aí você vai ter a experiência de conhecer o restaurante e não vai pagar tão caro quanto no jantar. E se você está, sei lá, com um orçamento um pouco mais baixo, não quer ir em restaurantes, mas não quer deixar de comer algo interessante, diferente, aposte nos supermercados. Em Paris tem vários supermercados legais, supermercados locais, tem Carrefour, é muito interessante. E assim, é totalmente diferente do supermercado brasileiro, sabe? Pelo menos do que eu já fui, do que eu já vi, é diferente. Porque a organização, as variedades e também, lógico, os preços é muito interessante. Um ponto assim que eu acho que é fundamental quando você viaja para qualquer lugar é você não converter o seu dinheiro. Por exemplo, se você vai em algum restaurante ou um supermercado, jogar o exemplo do supermercado, você acha uma Coca-Cola, por exemplo, de 3 euros, você vai converter, 3 euros vai dar em média aí quase 12 até 16 reais, mais ou menos. Aí você vai começar a sofrer, não, porque no Brasil eu compro uma Coca de 7 reais, não de 12 reais, não sei o quê. Só que você tem que entender que para quem vive naquele local, para quem ganha em euro, aquela Coca custa 3, né? Você não vai converter. É como se aqui no Brasil a Coca custasse 3 reais para quem mora aqui. Então isso é um ponto fundamental que você não deve converter, porque senão você não vai aproveitar a sua viagem, você não vai comer, você não vai beber, você não vai passear, você não vai fazer nada. Então uma dica é, trocou o seu dinheiro em real, em euro, foi viajar, esquece, não tenta converter. Por exemplo, se você ganhar 500 reais de salário, e a pessoa que mora lá ganha 500 euros, ela vai fazer muito mais com 500 euros do que você com 500 reais, entendeu? Então, vale a pena você ir no supermercado, né, como eu estava dizendo, que você encontra comidas prontas, sanduíches variados, é muito legal, sabe? Então você consegue ter uma boa refeição pagando bem mais em conta, isso para, claro, você que quer economizar e às vezes não quer gastar tanto no restaurante mais caro, quer economizar para outro dia, que é uma dica também muito importante para você, não ir em restaurantes caros todos os dias. Claro, se você tiver condição, vá, mas se você não tiver tanta condição, vale a pena você intercalar em restaurantes mais baratos num dia, mais caros no outro. Isso vai fazer com que você tenha experiências diferentes e o custo não vai ficar tão alto. Sobre transportes, né, o custo de transportes. Eu achei o custo dos transportes assim em conta, né? Se eu não me engano era em média 3 euros os transportes de Paris, mas assim vale super a pena porque são sempre muito limpos, não são cheios, você consegue chegar em todos os lugares muito fácil, muito rápido. As linhas de trem são bem variadas, assim, você consegue chegar num ponto a outro muito rápido e vale super a pena e não é caro. Claro que se você quiser também ter a facilidade e o conforto de pegar, sei lá, um Uber ou um táxi, alguma coisa assim, né, você pode, mas com certeza o custo vai ser muito maior por isso. Então eu acho muito válido você investir em transporte público, porque também é algo que vai te trazer uma experiência nova, né? Acredito que quando você vai viajar, o mais importante é você ter experiências, é você sentir a cidade. E você andar de transporte público é uma experiência única, porque ali a maioria das pessoas são locais, então você percebe como que as pessoas se comportam, você observa as pessoas se conversando, e isso traz enriquecimento para você. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai ter várias experiências diferentes e histórias para contar. É muito diferente do que você andar. Lá tem vários ônibus que fazem esses transportes com turistas e tal, então você acaba que não convive tanto com os locais, e isso você tem uma impressão assim da cidade um pouco congelada. É diferente de você andar no transporte público, de estar dentro de um ônibus ou de um metrô, onde que com certeza a maioria são pessoas locais e você vai ter uma experiência, é como se você fosse um morador de lá. Então eu acho que você traz para você uma experiência diferente e muito mais enriquecedora do que você ficar talvez num city tour ou num ônibus assim de turista, né, onde a maioria das pessoas são do seu país ou de outros países e não são locais.
coisa que vale a pena você fazer em Paris, e não é tão caro assim, é visitar os pontos turísticos. A gente fez passeios pelo Rio Sena, a gente foi na Torre Eiffel, a gente subiu no Arco do Triunfo e a gente fez outros passeios por lá. É muito a pena, porque não é tão caro, sabe? Você consegue colocar no seu orçamento, dependendo da sua idade, você consegue pagar até um pouco mais barato. Se eu não me engano, acho que até 25 anos você consegue pagar um pouco mais barato, entra na categoria jovem. Mesmo assim não é tão caro, se eu não me engano eu paguei 5 euros para subir na Torre Eiffel. Você podia subir pela escada ou pelo elevador. A gente optou subir pela escada, tudo é experiência. Né? Você pode subir devagar, você pode descansar, não tem problema. Mas eu achei incrível a forma que a gente passeou ali na Torre Eiffel, que a gente foi subindo e automaticamente, né, a gente vai vendo visões diferentes da cidade, cada vez a gente vai ficando mais alto, então a gente vai tendo experiências diferentes do que se a gente fosse subir no elevador, que aí ele já sobe no andar específico, depois você sobe pro outro. Isso eu acho que também valeu super a pena. E você vai parando, tirando foto, é incrível. Então assim, não é tão caro, lógico que tem alguns passeios que são mais caros, mas outros não, então vale a pena você pesquisar e fazer esses passeios, porque não é todo dia que você vai para Paris. Eu vou fazer uma consideração geral aqui com vocês. Para mim, Paris foi uma cidade assim maravilhosa, foi uma experiência incrível. A cidade é linda, é limpa, é plana, é impecável, assim. Foi uma das cidades assim que eu quero voltar, que me deixou muita saudade mesmo. Eu acho que o tempo que a gente ficou ali, acho que se não me engano foi 4 ou 5 dias. Foi 5 dias. Eu acho que não foi suficiente para fazer tudo que a gente quis, mas a gente teve um roteiro super bem feito. A gente saía do hotel bem de manhãzinha e voltava pro hotel à noite, esgotado, cansado, mas assim, com a cabeça a mil, porque a gente tava realizando um sonho, porque ninguém, sei lá, pelo menos era a nossa primeira viagem. Eu nunca saí de Goiânia, foi a primeira vez que eu viajei na vida, e conhecer Paris pra mim foi um sonho. Eu queria pegar à tarde e dormir, mesmo que eu tivesse cansado, eu queria aproveitar, entendeu? Eu não ia sair e voltar pro hotel e ficar, eu tô cansado, não. Então a gente acordava bem cedo, ia pra rua, andava. A maioria dos passeios que a gente fez foi a pé. Quando não era a pé, era de trem, metrô, ônibus. A gente não usou transporte onde que tinha muitos turistas, esses transportes voltados para turista, porque, como eu falei pra vocês, eu acho que não vale tanto a pena. Então, a gente sempre fez esse tipo de passeio e foi assim, uma experiência super enriquecedora. A gente conheceu muita coisa. Em um dia só, a gente ia de um ponto a outro da cidade e andava bastante. E isso foi muito interessante. Sabe quando você tem a sensação que você ficou os dias... Assim, não foi tantos dias, mas os dias que você ficou, você aproveitou cada segundo, cada segundo. Foi exatamente assim a impressão que eu tive, que eu trago de lá. E com certeza eu quero voltar, foi uma experiência magnífica, eu tive experiências maravilhosas, sabe? Eu amei a cidade, a gastronomia. Com certeza, a cidade é um pouco cara, assim, pra se manter. Então, com certeza, quando eu voltar pra lá, eu quero levar ainda mais dinheiro pra aproveitar ainda mais. Não sei, de qualquer forma eu gostei bastante, eu me senti bem, me senti seguro, me senti acolhido. Caso você queira fazer uma viagem para a Europa, se você estiver pensando em fazer um Eurotrip, coloque Paris no seu roteiro, tanto no começo, no meio ou no finalzinho. Vale a pena você visitar, que não seja 2 dias, gente, mas vale a pena você visitar, ir nos pontos turísticos sim, andar nas ruas, ver como funcionam as coisas, sabe? Você vai ter outras experiências, com certeza você vai enriquecer, porque viagem é isso. Quando você vai viajar, é como se você fosse uma caixa vazia. E quando você volta, é como se você fosse uma caixa cheia. Você traz lembranças, fotos, experiências. Então é sempre enriquecedor você fazer qualquer viagem. E para Paris não é diferente. Você vai amar, tá certo? Então esse foi o vídeo de impressões gerais e algumas curiosidades sobre o local. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, algo que eu não comentei, pode deixar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de explicar ou de responder as dúvidas que vocês tiverem. E é isso. Um beijo e até a próxima.